Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos à Mente Iluminada. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Olha, o tema de hoje é dízimo. Muitos sendo enganados pelos pastores. Meus amados irmãos, infelizmente, hoje em dia, nós temos muitos irmãos sendo enganados, sendo extorquidos pelos tais ditos pastores e profetas. Meus amados irmãos, desde que o Evangelho da Graça de Cristo começou a ser pregado, houveram algumas pessoas que foram libertas das mãos desses falsos pastores e esses falsos profetas. Houveram alguns irmãos que foram libertos deste engano chamado dízimo. Antes eles viviam dando dízimo, viviam sendo extorquidos pelos tais ditos pastores e profetas, mas hoje essas pessoas estão livres deste engano, estão livres das mãos desses falsos pastores e falsos profetas que roubavam a eles e extorquiam em nome de Deus. Louvo a Deus, glorifico a Deus por essas vidas que foram libertas. Agora, o que me deixa indignado é agora ver pessoas boas, de boa fé, pessoas que não têm maldade com outras pessoas que pensam que seguem ao Deus vivo, pensam na sua mente, enquanto que na verdade estão sendo enganadas pela maldita religião. Agora, os falsos pastores e os falsos profetas, eles roubam as pessoas, extorquem as pessoas em nome de Deus. E eles dizem o seguinte: aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Aí as pessoas ouvindo isto ficam com medo. Aí as pessoas ouvindo isto, eles passam regularmente dando dízimo, porque eles entendem que se não der esse dízimo, estão roubando a Deus. Então, infelizmente existem esses casos nos dias de hoje. Meus amados irmãos, meus queridos, vocês não dando dízimo, vocês não roubam a Deus. Isto é uma mentira, é um engano que esses falsos pastores e falsos profetas aplicam nas vossas vidas. Olha, hoje nós vamos resolver este assunto. Hoje nós vamos esclarecer essa mentira chamada dízimo e toda essa manobra que eles usam, dizendo que aquele que não dá o dízimo está roubando a Deus. Hoje nós vamos deixar cair por terra este engano. Meus amados, vamos ao texto usado pelos falsos pastores e falsos profetas para extorquirem e roubar as pessoas em nome de Deus, dizendo que se você não dar o dízimo, você está roubando a Deus. Olha, vamos ler com atenção, com os olhos iluminados, vamos entender isto. Malaquias, capítulo 3, do versículo 7. Olha, desde o princípio vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Ainda é tempo de voltar para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: quando foi que deixamos o Senhor? Pode o homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. Vocês, porém, têm roubado de mim
O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, eles pegam este texto aqui, aplicam nas chamadas igrejas, aí as pessoas todos os meses tiram 10% do seu salário e entregam nesses falsos profetas e falsos pastores. Entendem que este texto aqui está a dizer que se você não dar o dízimo, está roubando a Deus. Entendem dessa maneira? Meus amados, primeiro vamos entender uma coisa. Aqui é Deus falando com o povo. É Deus falando com alguém. Leia. No versículo 7, diz o seguinte: desde o princípio, vocês têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Quem está a dizer isso? Deus. Vocês, desde o princípio, têm desprezado as minhas leis e não as têm obedecido. Deus falando com alguém. Agora, a pergunta que fica aqui é a seguinte: Deus está falando conosco hoje, em 2020? Deus está falando com os moçambicanos? Está falando com os brasileiros? Está falando com os angolanos? Está falando com os americanos? Deus está falando com quem aqui? É isso que nós precisamos entender. Seguindo ainda no versículo 7, diz o seguinte: ainda é tempo de voltar para mim. Deus ainda dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês. Deus voltaria para eles, se eles se voltassem para Deus. Eles quem? É isso que nós vamos descobrir agora. Ainda no versículo 7, diz o seguinte: mas vocês perguntam, Deus falando isto, quando foi que o deixamos, ó Senhor? Pode um homem roubar a Deus? Vocês, porém, têm roubado de mim. Deus falando com algumas pessoas, que já vamos descobrir quem são essas pessoas. Deus dizendo assim: vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Essas pessoas com que Deus estava falando com elas, perguntando ao Senhor. O que o Senhor quer dizer com isso? E Deus respondendo àquelas pessoas: olha, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus aqui não estava falando nem conosco, Deus aqui não estava falando nem com os pentecostais, nem com todos os crentes da religião. Deus aqui estava falando com os judeus naquele tempo. Segura. Malaquias 3, no versículo 9, diz o seguinte: por isso, por vocês me roubarem nos dízimos e nas ofertas, a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Então, Deus aqui revela com quem estava falando. Ele diz que toda a nação está me roubando. Que nação era esta que estava roubando a Deus? É a nação brasileira? A nação moçambicana? A nação angolana? A nação cabo-verdiana? É isso? Claro que não. Deus estava falando com a nação de Israel. A nação israelita. Entendes? Ele disse a eles: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus aqui não disse que se vocês não dar o dízimo, indicando para um tempo no futuro, indicando para o dia de hoje, porque isto aconteceu há muito tempo atrás, Deus não estava a dizer que vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar o dízimo, aí estarão roubando a mim. Não. Deus disse: vocês, naquele tempo lá, um tempo que era presente, estando naquele tempo lá. Vocês. Vocês quem? Vocês, povo de Israel. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então, este texto não tem nada a ver conosco. Este texto não tem nada a ver com os dias de hoje. Este texto não tem nada a ver com Moçambique, não tem nada a ver com os outros países de hoje. Este texto aqui era Deus falando com o povo de Israel. Agora, meus amados, quando Deus disse: vocês desprezam as minhas leis, não têm obedecido às minhas leis, dá para entender que o dízimo era da lei. O dízimo pertencia ao Antigo Testamento, pertencia ao Antigo Pacto. Agora, sendo que o dízimo pertencia ao Antigo Pacto, hoje o Antigo Pacto foi abolido por Jesus Cristo.
Sendo que o dízimo pertencia à lei de Moisés, esta lei hoje foi abolida por Jesus Cristo. E se Cristo aboliu a lei, então o dízimo também foi abolido. E hoje este dízimo não pode ser aplicado nem para os judeus e nem para nós, os gentios, porque o dízimo somente era aplicado no Antigo Testamento, na antiga lei. Entenda isto. Hebreus, capítulo de número 2, do versículo 14. Vamos ler. Visto que nós, os filhos, somos seres humanos, feitos de carne e sangue. Ele se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana, pois somente como ser humano ele poderia morrer, e morrendo, derrotar o poder do diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira é que ele poderia libertar aqueles que durante a vida toda estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, Paulo escreve em Hebreus acerca da destruição da lei, acerca da destruição do Antigo Testamento. Ele diz o seguinte: pois somente como ser humano, Jesus, ele poderia morrer, e morrendo ele, derrotar o poder do diabo. Entenda, o diabo aqui não quer dizer um ser espiritual com chifres, como ensina a religião. O diabo aqui refere-se à lei de Moisés. Em outras versões, diz que pela morte ele aniquilou, matou, derrotou, destruiu para sempre o diabo. Quem é o diabo referido aqui neste texto? Este diabo referido aqui não é nenhum ser espiritual. Este diabo referido aqui é a lei de Moisés. Então, se Jesus ele destruiu a lei, aniquilou a lei, então o dízimo foi-se também embora. Por quê? Porque este dízimo pertencia à lei de Moisés. Entende? Então, o dízimo não é aplicado para os tempos de hoje. E os falsos pastores e falsos profetas, eles cobram dízimo mensalmente, todos os meses. Meus amados, aonde que está escrito que o dízimo deveria ser dado todos os meses? Por favor, me respondam isto. Aonde que está escrito isto? Não tem na Bíblia. Aliás, na Bíblia tem um período em que o dízimo deveria ser dado e que vocês não lêem nas chamadas igrejas. Não ensinam isto ao povo de Deus. É por isso que o povo, sem entendimento, são facilmente enganados. Oh, meu Deus. Meus amados, o dízimo nunca foi mensalmente. Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 14, do versículo 22. Entenda, o dízimo nunca foi todos os meses. Olha, 14, 22, Deuteronômio. Olha o que diz. Deem o dízimo de todas as colheitas que produzirem anualmente. Então, o dízimo era todas as colheitas que eles produziam o quê? Anualmente. O dízimo entregava-se anualmente e não todos os meses, como os falsos pastores e os falsos profetas ensinam. Entende? E além do dízimo ser anualmente e não todos os meses, o dízimo nunca foi dinheiro. Entende isto? O dízimo nunca foi dinheiro. E os pastores, eles cobram dinheiro, por quê? Para extorquir e roubar o povo de Deus. Não tem na Bíblia. Vasculhem toda, não tem. O dízimo nunca foi dinheiro. Meus amados, vamos ler Deuteronômio capítulo 14, do versículo 23. Entenda isto. Leve os dízimos para comer na presença do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Coma o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e das primeiras crias das vacas e das ovelhas. A finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem o Senhor, o seu Deus,
todos os dias. Então, o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. O dízimo sempre foi alimento. E quando formos a ler lá no livro da lei, vamos entender que as pessoas davam dízimo dos animais, davam dízimo das colheitas, das suas machambas. Esse era o dízimo e era dado anualmente e não todos os meses, como esses falsos pastores e falsos profetas ensinam. Entende? Meus amados, você que talvez é um pastor hoje, cobrava o dízimo sem saber a verdade acerca do dízimo, então para com isso. Porque se você continuar ainda a cobrar o dízimo, enquanto sabe que o dízimo não é mais aplicado, e o dízimo nunca foi dinheiro, e o dízimo nunca foi todos os meses, se você ainda continuar com esta prática, você está sendo hipócrita, conhecendo a verdade e mesmo assim cometendo engano, conhecendo a verdade e mesmo assim ensinando coisas erradas ao povo de Deus. É um conselho que eu estou lhe dando, meu amado. Você, como um amado abençoado, quero desde já pedir a ti, dê ouvidos ao Evangelho de Jesus Cristo, para de enganar as pessoas. E para os falsos profetas e falsos pastores que fazem isso sabendo que é errado e mesmo assim fazem, saibam de uma coisa: a graça de Deus vem aí para derrubar todo esse feitiço que vocês colocam nas pessoas. A graça de Deus vem aí para libertar todo o povo eleito que estão nas vossas mãos. Saibam de uma coisa: não vão prevalecer as vossas mentiras, não vão prevalecer os vossos enganos. Todos serão libertos por Jesus Cristo. É só uma questão do tempo. A graça de Deus já vem, já vai abundar, já vai superabundar em cima desses vossos enganos, em cima dessa vossa lei que vocês querem resgatar algo que já foi abolido por Jesus Cristo. Meus amados irmãos, compartilhe este vídeo para que chegue a todos os irmãos que ainda estão sendo enganados das mãos desses falsos pastores e falsos profetas, dando dízimo todos os meses, sendo enganados e sendo extorquidos todos os meses. Compartilhe este vídeo para que chegue a esses irmãos e que, se for da vontade de Cristo, serão libertos da mente e serão libertos desses lugares chamados igrejas, que não são igrejas, desses lugares onde roubam as pessoas em nome de Deus. Então, subscreva-se no canal para ficar alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos vocês, dizer que amo muito vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, e estamos juntos na graça de Cristo. Até a próxima.